Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, eu vou fazer essa breve introdução aqui em nome do grupo 3. A gente escolheu o assunto gerenciamento de entrada e saída e sistemas de arquivos no Windows. Nosso grupo é composto por Bruno, Elber, eu, Felipe, Gabriel e Yuri. Então, a primeira parte eu vou falar rapidinho para vocês sobre hardware e software de entrada e saída. Começando pelo hardware, vamos definir o que são dispositivos de entrada e saída. Então, um dispositivo de entrada e saída, também conhecido como periférico, ele vai permitir ao hardware base do computador, seja um processador e uma memória RAM, fazer entrada e saída de informações externas, ou seja, se comunicar com elementos externos, interagir com o mundo exterior. Vão ter diversas utilidades, como armazenamento permanente de dados em um disco, fazer output de informações para um usuário através de um monitor, enviar dados na rede, e compõe hoje, né, grande parte da utilidade do computador, já que o computador, na sua imensa maioria das vezes, né, ele se fundamenta, né, em receber dados, processá-los e devolver esses resultados. Então, essa interação com o mundo exterior é constante. Por isso, a grande importância dos dispositivos de entrada e saída. Tá, mas o que é composto, do que é feito um dispositivo de entrada e saída? Então, nem todo dispositivo é de entrada e saída ao mesmo tempo. É só a primeira observação importante. Existem dispositivos só de entrada, como mouses, teclados, dispositivos só de saída, como monitores, e dispositivos de entrada e saída, como um disco. Né? Mas não necessariamente todos são de entrada e saída ao mesmo tempo. Qual é a definição conceitual desses dispositivos, né, em estrutura? Eu digo conceitual porque não necessariamente todos vão seguir esse formato, né? Apenas é um conceito para nortear a definição do dispositivo de entrada e saída. Então, um dispositivo conceitualmente é composto por um sensor, né, que vai converter informações externas em sinais analógicos, né? Um conversor analógico digital, que vai converter o sinal analógico para o sinal elétrico, né, sinal digital, um buffer do controlador para armazenar esse sinal digital obtido do conversor. Uma estrutura de saída tem um buffer do controlador, né, um conversor digital analógico, porque a gente está recebendo esse sinal do computador, é um sinal digital, precisa ser convertido em analógico para o atuador converter esse sinal analógico em um efeito físico ou químico. Beleza, e em comum a essas duas estruturas, a gente tem a parte da gestão desse dispositivo de entrada e saída, que vai permitir implementar sua funcionalidade, que é a presença de um controlador e, em alguns casos, um firmware, que é um mini processador exclusivo do dispositivo de entrada e saída. Aqui tem um esquema, né, rápido de um dispositivo que é de entrada e saída, né, retirado do livro do Mazieiro. Aqui a gente tem claramente o esquema, né? Você recebe o sinal, um sensor capta esse sinal, obtém um sinal analógico que vai ser convertido para digital e esse dado vai ser armazenado para então, né, como nas estruturas conforme as estruturas que vamos discutir, vai passar para o computador. O microcontrolador aqui dentro, né, gerindo junto com o firmware o processo. E aqui recebimento, né, de dados vem do computador, temos o buffer armazena para depois o conversor poder converter para sinal analógico, o amplificador posteriormente vai, o amplificador, desculpa, o atuador posteriormente vai converter em um sinal físico ou químico. Beleza. E agora falando um pouco dessa estrutura de gestão. O que é um controlador? Né? Primeiro conceito que a gente precisa definir. O controlador ele é um dispositivo de hardware, né? Ele é que, assim como o processador, trata sinais elétricos. Então, esse é o primeiro ponto importante definir. Tá? O controlador é um dispositivo de hardware. O que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de armazenar elementos, ele é capaz de tratar sinais de forma diferente a partir de flags de controle, lançar requisições de interrupção, requisições, não interrupções, e alguns têm seu funcionamento programável. Né? Como a gente já viu, estruturas, né, que tinham seu funcionamento programável, exemplo da MMU, né, que tinha, como a gente viu lá, Memory Management Unit, uma estrutura que permitia que o sistema operacional a programasse. Beleza. Como é que funciona esse controlador e essa interação, né, com o dispositivo de entrada e saída? Então, o processador se comunica com o dispositivo de entrada e saída através de portas de entrada e saída. Então, essa comunicação ela é intermediada justamente por um conjunto de registradores. Né? O controlador vai enviar e receber dados desses registradores, o processador vai captar e também enviar dados a esses registradores. Esses registradores, né, eles vão ter cada um uma utilidade. A gente tem portas de entrada de dados, saída de dados, portas de status, portas de controle. E cada dispositivo implementa seu próprio conjunto de portas de entrada e saída, com cada qual um significado, né? Com determinados bits de controle, com sua própria estrutura. Também uma imagem retirada do livro do Mazieiro, exemplificando aqui essa interface, né, do dispositivo de entrada e saída. Então, no processo simplificado, o que acontece?
o processador ele acessa portas, né, do dispositivo, vai acessar as portas do dispositivo de entrada e saída, ou seja, vai acessar esses registradores, captar dados, alterar sinais de controle, verificar informações sobre o dispositivo. Porém, para o dispositivo notificar, né, conversar com o processador, ele teria que esperar, se não houvesse um mecanismo, que o processador verificasse ele. Então, por exemplo, se tem algum dado pronto, né, como é que o dispositivo faz para avisar o processador que está pronto? Ele não pode simplesmente esperar que o processador vá lá novamente. Então, a gente tem aí o conceito de requisição de interrupção, que são sinais elétricos que são enviados através do barramento de controle do computador pelo controlador. Então, tá, mas a gente está falando de hardware, né? Eu acredito que você já esteja pensando nisso. A gente está falando de hardware. O processador não é capaz sozinho de fazer isso. O processador apenas processa sinais elétricos. Ele não tem ação de gestão. Quem é que gerencia tudo isso? Naturalmente, temos o sistema operacional envolvido. Mas, aqui que o sistema operacional, se você lembrar do que eu falei agora há pouco, cada dispositivo de entrada e saída ele implementa de uma forma as portas de entrada e saída. Cada porta vai ter seu significado, vai ter um conjunto de portas, conjunto de sinais de controle. Como é que o sistema operacional ele é capaz de conversar com tudo isso? Então, não é o sistema operacional que conversa diretamente com tudo isso. Para isso que existem os drivers. Então, os drivers eles são os componentes de software, de código, que interagem diretamente com o computador. Então, toda vez que o sistema conversa diretamente com o controlador, através da interação pelas portas de entrada e saída, né, vai ser feito através de um driver. Então, os drivers eles vão abstrair a diversidade de dispositivos e controladores. O driver sabe como se comunicar com aquele determinado dispositivo, porque muitas vezes, né, é claro, o Windows ele implementa no núcleo dele alguns drivers já prontos, mas a maioria das vezes o driver quem fornece é o fabricante. Então, e para isso o Windows ele fornece ferramentas para poder que o driver seja desenvolvido num padrão que ele vai entender, que o Windows vai reconhecer. Então a gente tem duas ferramentas aí, o Windows Driver Model e o Windows Driver Kit. Beleza, então recapitulando, o que temos até agora? A gente tem um dispositivo de entrada e saída, que é composto por um controlador, que é composto por um sensor ou um alternador, né? Conversores, buffers. Na gestão, controladores e firmware. Beleza. Esse controlador vai ter portas de entrada e saída, e ele vai conversar com o sistema, né? E ele vai conversar com o sistema. O dispositivo de entrada e saída vai conversar com o sistema a partir justamente, né, dos sinais de controle, do tratamento desses sinais, a partir dessas portas de entrada e saída, né, do controlador. E quem conversa com isso são os drivers. Os drivers sabem como conversar com essas portas de entrada e saída. É claro, tem muitos outros mecanismos, a gente está falando aqui de forma abstraída, né? Beleza. Qual é a função de um driver? Um driver ele vai comunicar com as portas de entrada e saída, vai fazer a gestão do dispositivo de entrada e saída, então a inicialização, a configuração, e vai conter as rotinas de tratamento de interrupção, né, relacionada àquele dispositivo. Então, novamente, o SO ele não sabe como conversar com aquele dispositivo diretamente. As rotinas de tratamento do que fazer quando acontece uma interrupção são implementadas pelo driver. E o que o driver vai compor? Então, o driver ele vai abstrair toda essa especificidade dos controladores, permitindo ao SO compor uma representação dos dispositivos por classes. Então, ele não vai precisar saber que tipo de controlador, de que fabricante, ou de que tipo de dispositivo de entrada e saída, de que fabricante é aquele. Ele só vai precisar saber que ele é um dispositivo, ele é uma placa de rede, ele é, né, um dispositivo de áudio, né, tem as classes específicas, não vou citar aqui por causa do tempo, mas tem classes, o Windows ele divide classes específicas e o sistema operacional lida a partir daí, né, desse nível de abstração com essa gestão de entrada e saída. E vale destacar o subsistema do Windows Plug and Play, né, caso você já deve ter percebido, quando você pluga um pendrive, um mouse, na verdade, ou qualquer outro dispositivo, o Windows ele tem um subsistema que reconhece, né, a partir de alguns parâmetros, e busca o driver daquele dispositivo automaticamente. Aqui é todo a estrutura, né? Só para a gente que eu estava recapitulando. Você tem aqui os drivers, os dispositivos de entrada e saída, certo? E os controladores deles. Tem aqui as portas de entrada e saída.
Vale destacar a presença do controlador de barramento e controlador de interrupção aqui também, né, na parte do hardware. O driver, que é capaz de conversar com essas portas de entrada e saída e compor e devolver essas informações ao sistema operacional de uma forma abstraída, de modo que ele apenas precisa implementar e conversar com classes de dispositivos, ele não precisa saber qual dispositivo é. O driver ele interage com esse controlador com 3 estratégias, né? Lembrando, o driver ele é um software, tá? Ele ocupa processador. Então, a primeira, esse é um ponto importante a se ter em mente, porque diferencia a eficiência desses pontos, tá? A primeira é a varredura. Então, a varredura, o driver ele solicita e espera, né? A primeira estratégia, o driver solicita e espera. Ele é uma espera ocupada, porque ele fica monitorando o bit da porta de status, certo? Então ele vai solicitar a operação para o controlador e vai ficar olhando, né, para o dispositivo de entrada e saída, vai ficar olhando a porta de status do controlador, certo? E aí, quando a porta de status estiver com a operação concluída, ele vai retomar, vai ler, né, o dado e vai continuar. Mas essa é uma espera ocupada, porém é muito mais simples, o que garante, né, o seu uso em sistemas embarcados e dedicados. Temos ainda a interação controlada por eventos, certo? A interação controlada por eventos, ela caracteriza uma interação em que o driver ele vai solicitar a operação e ser suspenso, até que uma requisição de interrupção, né, vai levar a uma rotina de tratamento de interrupção que acorda a tarefa, e aí o driver vai poder continuar tratando essa interrupção. Acorda o driver, ele vai poder continuar tratando essa interrupção. A gente tem aqui um grande número de transferências com um ponto negativo. Transferências de quê? De estruturas, né? A gente vai passar por várias estruturas, vai envolver o processador principal para transferir essa informação. A outra estratégia é o Direct Memory Access, DMA, em que a gente tem um controlador, né, que vai permitir a interação direta com a memória. Então, o driver vai configurar esse controlador, e aí ele termina a sua execução, ele vai ser suspenso, né? Na verdade, ele termina a execução, depois uma interrupção chama novamente o driver para poder continuar o tratamento. A desvantagem é que a configuração da DMA é um processo complexo, e assim, ele é só reservado para transferências maiores, mas por diminuir justamente por ter uma conversa direta com a memória, né, ele é mais eficiente nesse sentido. Por fim, o que é, né, vamos resumir aqui, o que a gente fala quando a gente fala de gerência de entrada e saída. Tá? A gerência de entrada e saída é um mecanismo completo. Temos outras etapas, não citadas por causa do tempo, presentes também. A gente tem construção de abstração em classes, né, que envolve manter estruturas, isso é feito pelo sistema operacional, manter estruturas, tabelas, relacionar drivers diferentes para compor esses objetos, implementar APIs de entrada e saída para os programas, né, compor uma abstração mais alta para os programas, e todo esse maquinário do driver e da atuação do SO caracteriza essa gerência de entrada e saída. Bom, meu nome é Yuri e vou aqui falar um pouco sobre o conceito de arquivo. O que é um arquivo? O arquivo é essencialmente uma sequência de bits que é armazenada em um dispositivo físico não volátil, como um disco rígido, a imagem aqui à esquerda, ou um disco de estado sólido, a imagem à direita, que ele preserva seu conteúdo mesmo quando esse dispositivo é desligado. E sobre isso, sobre arquivos, existe também os diretórios, que são os locais onde você armazena esse arquivo. O direcionamento, para poder facilitar o usuário de encontrar esse arquivo quando ele estiver procurando por ele, até mesmo facilitar o armazenamento desse arquivo. Essa imagem é um exemplo retirado do livro do Mazziero, onde downloads é um diretório, figuras é um subdiretório, e o cpp.png e o cpp.svg são os arquivos em si. E tem outros subdiretórios e diretórios, como avaliações, documentos, é um diretório e outro subdiretório. Mas também uma grande parte importante dos arquivos é que eles são unidade de armazenamento, mas eles são nada mais do que atributos e metadados, que são informações adicionais relativas ao conteúdo, e operações ou ações que podem ser realizadas sobre os atributos. Bom, os atributos são bem intuitivos. O nome é a nomenclatura, uma string que você dá para nomear aquele arquivo. O tipo é o conteúdo que está sendo armazenado naquele arquivo. O tamanho é o espaço que ele ocupa, geralmente armazenado em bytes. Datas é o timestamp de quando ele foi criado. O proprietário é muito usado em sistemas
sistemas de multiusuários, e cada arquivo tem um proprietário, isso é muito importante de ser guardado em sistemas de multiusuário. E talvez o menos intuitivo seriam as permissões de acesso, que elas indicam os usuários que têm acesso àquele arquivo e que formas de acesso são permitidas, ou seja, que ações são permitidas serem realizadas naquele arquivo. Localização também é bem intuitiva, é onde ele está sendo armazenado naquele dispositivo no momento. Bom, as operações básicas que são possíveis de serem realizadas sobre um arquivo são criar, que é bem intuitivo, abrir, bem intuitivo, ler, escrever, fechar, remover e alterar os atributos, que são esses atributos do arquivo. Com essas operações básicas, você consegue criar operações mais complexas, como concatenar, duplicar, mover. Todas essas operações mais complexas são criadas a partir dessas operações mais básicas. Bom, os formatos de arquivo. É, Geralmente a gente vê arquivos como uma sequência de bytes. É a definição mais clássica e básica de arquivos. Mas, além disso, eles representam muitas outras coisas, como imagens, músicas, textos ou um código executável. Essa estrutura interna do arquivo pode ser estendida pelo núcleo do sistema operacional ou somente por aplicações que necessitem daquele conteúdo. Algumas aplicações têm até seu próprio tipo de arquivo para limitar o acesso àquele arquivo, como o Photoshop ou o GIMP. É, Arquivo de registro. É, Arquivos de registro, eles são usados por alguns núcleos de sistema que eles adotam uma forma similar a um banco de dados de estrutura relacional, onde eles usam a forma de chave-valor. No caso do exemplo, registrado do livro do Mazieiro também, a chave é o nome e o valor é o telefone. No caso aqui, por exemplo, a Marina, que ela tem o 98765432. Um uso muito frequente também de tipo de arquivo, de formatação de arquivo, é o plain text. Esse tipo de arquivo é usado para armazenar informações textuais simples, como código-fonte de programas, arquivos de configuração, páginas HTML ou dados XML. Um arquivo de texto é formado por linhas de caracteres de tamanho variáveis, separadas por caracteres de controle. No sistema do Windows, o sistema DOS Windows, as linhas de arquivos elas são separadas por dois caracteres, o caractere carriage return, o RABR, e seguido de um caractere newline, o RABN. E aqui também é uma imagem retirada do Mazieiro. A gente tem esse arquivo TXT sendo traduzido para um plain text. Também tem a estrutura MIME, que é uma estrutura de identificação de conteúdo que é muito usada em e-mails, mas para poder como um padrão. Aqui segue o padrão que ele usa para poder se transferir de um sistema para outro sem perder o que está no conteúdo daquele arquivo. E, e isso também é usado em alguns sistemas da macOS e outros sistemas operacionais também usam ele como um sistema base do sistema mesmo. E também tem uma maneira, outro formato de arquivos, que são os arquivos de código. Em um sistema operacional moderno, esse arquivo de código programa executável. Uma biblioteca é dividida internamente em várias seções, para conter código, tabelas de símbolos, variáveis e funções, lista de dependências, bibliotecas necessárias e outras informações de configuração. A organização interna de um arquivo de código depende do sistema operacional, para qual ele foi definido, no caso, né? Os formatos de código mais usuais ultimamente são o ELF, do Unix, e o PE, utilizado para executáveis e bibliotecas do Windows. Bom, além dos arquivos convencionais, como a gente conhece, existem alguns arquivos especiais, como os arquivos gerados pelo protocolo TCP/IP, no qual eles comunicam, escrevem, apagam sobre aquele arquivo durante a conexão, ou arquivos como nos sistemas operacionais Plan 9 e Inferno, em que todas as entidades e recursos são mapeadas como arquivos naquele sistema operacional. Então, caso você queira encerrar alguma coisa, algum processo, você só precisa apagar aquele arquivo. E basicamente é isso sobre uma visão generalizada sobre o conceito de arquivo, e dá para ver com isso que o conceito de arquivo é um conceito muito amplo. Olá, eu me chamo Bruno Fortunato e irei prosseguir com a apresentação. A interface de acesso é a forma como um arquivo é representado e manipulado. A interface de acesso pode ser dividida em dois tipos. A interface de baixo nível, que é disponibilizada pelo SO, ela possui chamada de sistemas criados para poder abstrair as tarefas do núcleo,
E existem interfaces de alto nível, que são as linguagens de programação, que têm o seu foco a portabilidade. Na tabela, a gente pode ver como funções da SEO são representadas no Windows, por exemplo, abrir arquivos, que é NT OpenFile, ou ler dados, NT Read Request Data. E como as linguagens como o C vão abstrair essas funções para que o núcleo as execute. A operação abrir arquivo vira fopen no C e ler dados vira fread. Os descritores de arquivos são a forma como o arquivo é representado quando ele é acessado por um programa. Os descritores vão ser exibidos de forma diferente dependendo de que nível ele esteja relacionado. Descritores de alto nível podem ser uma classe específica, no caso de Python, ou uma estrutura de dados, no caso do C. Enquanto os descritores de baixo nível vão variar de acordo com SO. No caso do Windows, eles são representados por referências de arquivo. A abertura de um arquivo é uma das operações mais utilizadas pelo sistema, pois elas são um requisito para a leitura ou escrita de um arquivo. Por isso, para que isso ocorra, é necessário que um processo faça a chamada para o núcleo, que vai localizar e criar um descritor de baixo nível do arquivo, que vai ser retornado e vai ser transformado em um descritor de alto nível para poder que as operações sejam realizadas pelo processo. O fechamento de um arquivo também, ele pode ser iniciado quando o processo que requisitou a abertura é finalizado, ou, no caso de processos com a vida mais longa, ele vai ser realizado ao fim que a operação que o processo queria realizar for finalizada. O processo de localizar um arquivo realizado pelo núcleo pode ser feito de várias formas, sendo elas o acesso sequencial, o acesso aleatório, o acesso mapeado em memória e o acesso indexado. O acesso sequencial, os dados são literalmente sempre lidos e escritos em sequência, do início ao final do arquivo, com um ponteiro de acesso que inicialmente aponta para a primeira posição do arquivo. Quando esse ponteiro atinge o final do arquivo, apenas escritas podem ser realizadas, permitindo acrescentar dados ao final do mesmo. A chegada do ponteiro ao final do arquivo normalmente é sinalizada ao processo através de uma flag de fim de arquivo, end of file. O acesso sequencial ele é o mais comum e também ele é utilizado no Windows. O acesso aleatório, quando se conhece a posição de um determinado dado no arquivo, não há necessidade de percorrê-lo sequencialmente até encontrar o dado desejado. Isso permite acessar rapidamente a posição do arquivo correspondente aos registros desejados em uma operação. Ele também está disponível no Windows, mas não é o mais utilizado. Ele pode ser requisitado para ser utilizado por um processo. O acesso mapeado em memória, ele aplica a paginação em disco e quando uma posição específica no vetor de memória é lida pela primeira vez, é gerada uma falta de página. Neste momento, o mecanismo de memória virtual intercepta o acesso à memória, lê o conteúdo correspondente no arquivo e deposita no vetor de forma transparente a aplicação, que em seguida pode acessá-lo. Esse tipo de acesso, ele é utilizado principalmente para manter código executável em memória. E isso permite que apenas as partes que estão sendo usadas de um código sejam carregadas. Na imagem, a gente pode ver, por exemplo, como quando você tem uma memória muito grande, apenas segmentos da memória vão ser puxados para ficar salvos no vetor. O acesso indexado, os dados do arquivo são armazenados em registros com chaves associados a eles e podem ser recuperados usando essas chaves, como em um banco de dados relacional. Como o próprio núcleo desse sistema implementa os mecanismos de acesso e indexação de arquivo, o armazenamento e busca de dados neste tipo de arquivo costuma ser muito rápido, dispensando banco de dados para a construção de aplicações mais simples. Esse não é um método nativo no Windows, mas ele pode ser utilizado através de bibliotecas. E ele é muito similar também à técnica de hashing, que a gente também pode pensar. Travas em arquivos. As travas em arquivos são a solução para o problema de concorrência no acesso a arquivos. As travas podem ser divididas em travas obrigatórias, recomendadas, exclusivas e compartilhadas. Travas obrigatórias, elas garantem um acesso exclusivo a um arquivo, suspendendo processos que tentarem acessar esse arquivo que apresenta essa trava. Esse método ele é o mais comum no Windows. As travas recomendadas são travas implementadas em nível de código e podem ser ignoradas caso seja necessário. Geralmente elas são utilizadas para poder organizar processos em um mesmo aplicativo.
Existem também as travas exclusivas, que vão impedir o acesso total a um arquivo, e as travas compartilhadas, elas vão impedir a criação de novas travas exclusivas apenas, ou seja, elas acabam sendo as travas utilizadas na leitura, e as travas exclusivas são utilizadas quando estão fazendo uma escrita em um processo. A semântica de acesso, ela surge quando processos diferentes estão tentando acessar os mesmos arquivos ao mesmo tempo. A semântica ela pode ser definida de algumas formas. Essas são algumas das semânticas utilizadas, existem mais que essas. A semântica imutável, ela define que um arquivo ele não vai modificar, sendo utilizado quando é um arquivo apenas disponível para leitura. A semântica Unix, ela é utilizada quando qualquer escrita feita nesse arquivo vai ser disponibilizada imediatamente. A semântica de sessão, ela se diferencia porque a escrita só vai ser realizada quando o processo for finalizado. E a de transação, a escrita ela é feita ao final de cada operação realizada por um processo. O controle de acesso ele é realizado quando você dá atributos no arquivo. Os atributos que acabaram sendo escolhidos foram 3 atributos, ou 6 atributos no total. 3 atributos de usuário e 3 atributos de permissões. Os atributos de usuário vão ser user, que é o proprietário do arquivo, group, que são os usuários explicitamente associados a um arquivo, e others, que são qualquer outro usuário que tente acessar que não esteja na lista de user ou group, vão ser colocados. E as permissões são a permissão de leitura, que é o read, write, que é a permissão de você escrever e modificar um arquivo, e execute, que é uma permissão exclusiva de código, de arquivos que são código, que são executáveis. Olá, aqui é Elber, dando prosseguimento com o sistema de arquivos. O sistema de arquivos ele é um padrão de implementação e organização eficiente de arquivos e diretórios. Ele se preocupa em ir desde a parte física, da parte dos discos, até as abstrações mais altas para poder prover esses arquivos para os usuários, seus processos, os desenvolvedores que precisam ter acesso. Ele pode ser dividido, ele pode ser considerado como uma união de subsistemas. Quando a gente começa a ver mais do lado, a gente vê que a gente tem uma parte de hardware, tem uma parte de núcleo, tem uma parte de processo. A parte de hardware até a parte de driver, ela foi explicada anteriormente, que é basicamente eu ter os dispositivos, ter os locais onde estão de fato armazenados os dados, e eu conseguir fazer com que a SO interprete isso. Vai passar para o controlador, que é a parte de circuito, que vai fazer, que vai ligar esses equipamentos, que vai conseguir fazer a comutação dos bits para o driver. O driver vai fazer a generalização, vamos dizer assim. O SO agora vai conversar com o driver, vai saber como pegar esses arquivos, como manipular. E aí na gerência de blocos vai ser a parte que a gente vai se concentrar, gerência de blocos e alocação, que vai ser a parte de como é que o SEO vê esses blocos, esses dispositivos, como é que ele faz uma organização precisa e eficiente desses dados na parte de alocação, como é que ele garante que ele não está escrevendo sobre um outro arquivo, como é que ele garante se uma área está livre ou não, como é que ele está excluindo, ele sabe que pode excluir aquele arquivo, e aí eu poder jogar para os níveis superiores, vou jogar para o sistema de arquivos, vou jogar para chamar de sistemas poderem fazer uso e assim chegar até os usuários, até os processos que precisam deles. Como é que o disco ele é visto pelo sistema operacional? Ele é visto como uma sequência de blocos de tamanho físico, numerados sequencialmente, podendo ele fazer leitura escrita neles. O principal, quando a gente olha essa imagem aqui, é como o sistema operacional está olhando um disco. Eu tenho o Master Boot Recorder, o que a gente conhece como MBR, que é uma área que é lida no boot pelo sistema operacional, onde é que vai estar principalmente a tabela de partição, e aí ele vai ter todas as informações que ele precisa desse disco para poder começar a trabalhar. Vai ter, por exemplo, número do bloco inicial, quantidades, se tem mais de um volume ou não. Todas, principalmente o número de partições, que aí já vem um outro conceito que já é o VBR, é o Volume Boot Recorder. Cada partição ela tem uma parte reservada que ela vai ter o conteúdo da partição, vai ter descrições do conteúdo da partição.
Ou seja, e aí você também e essa parte ela é fixa aqui no MBR, ela não pode ser reescrita pelo usuário normalmente. São partes que você só consegue reescrever na etapa de formatação. É a parte que você está ali escrevendo todas essas etapas e você está dizendo com qual sistema de arquivos esse disco vai trabalhar. Toda a parte, tirando o MBR e o VBR, é parte livre, são blocos de armazenamento. Aqui a gente já tem a MBR e a GPT. Como é que isso aqui vai se encaixar com aqueles outros? Isso aqui é como se a gente tivesse dado um zoom pequeno, um zoom muito grande, na verdade, nessa parte do MBR. Ou seja, eu estou vendo a diferença entre o MBR e o GPT. Isso são formas de alocação que é presente no Windows. O MBR ele é até o Windows 8, o GPT ele já veio com o Windows 10, o GPT ele é mais novo. Então, isso são melhorias que foram se percebendo ao longo do tempo, hoje é só compatível com o Windows 10 e diante, mas, por exemplo, o sistema MBR ele tem uma organização onde ele tem o Master Boost Recorder, tem essas informações são desde o início, tem a tabela de partições, ou seja, ele está aqui dizendo que tem da primeira à quarta partição, e a gente já vê a primeira diferença, que é o máximo que ele permite, e em seguida a gente tem a assinatura do disco, que é uma identificação. O GPT não. O GPT, essa primeira etapa, ele já tem uma parte de proteção, ou seja, ele está como proteção de MBR justamente porque é uma proteção para que outros arquivos não tentem reescrever ou apagar essa parte, tentando considerar ele como MBR. E aí já vem uma segunda diferença, que já é uma proteção contra falhas que ele tem, que é essa parte de guild primary que ele tem aqui e a parte de backup. Ou seja, a parte primária que ele está indicando, ele consegue... primeiro ele impede, no Protect ele impede que os subsistemas escrevam, e na primária é onde de fato ele vai estar os arquivos. Ele vai estar os arquivos de inicialização, onde é que ele vai ter as partições também. E aqui ele sempre consegue fazer comparações com o backup. Ou seja, se ele tiver algum rompimento nessa tabela de partição, ele consegue, usando CRC32, métodos de verificação de erro. Se essa parte está íntegra, se ficou corrompido ou não, e consegue buscar do backup e se regenerar. No caso do MBR não, MBR, assim que tem algum problema, você só tem um bloco, só tem um MBR, você já perdeu aquilo, então você só consegue de novo formatando o seu disco. E aqui, para essa etapa de montagem, que é o último item que está aqui embaixo, montagem é aquele termo que a gente utiliza hoje quando a gente consegue olhar o disco e que ele está apto para uso. Antigamente é um termo que veio porque era uma montagem física, a gente tinha que realmente pegar, nos computadores mais antigos, você tinha que pegar o disco, tinha que encaixar no computador. Hoje não, hoje é muito mais fácil, por gameplay a gente consegue fazer essas coisas, mas o termo, o nome, continua vindo por isso. E dos sistemas de arquivo, a gente também consegue falar da alocação de arquivos. Ou seja, como é que eu vou pegar esses arquivos, vou organizar eles em todos esses blocos lógicos que eu tenho aqui, porque agora, através do MBR, eu consigo saber quantas partições tem. Através do VBR, eu consigo saber as informações de cada partição. Então agora eu tenho essas informações, como é que eu vou fazer essa gerência, como é que eu vou colocar esses arquivos aí. A gente tem no Windows os principais o FAT e o NTFS, para logo em seguida. O FAT ele é um File Address Table, ele é uma técnica de alocação encadeada, ou seja, eu vou ter uma tabela que eu vou estar apontando para o início do primeiro arquivo e eu estou dizendo para ele quantos saltos ele vai ter que fazer, assim, qual o tamanho desses arquivos. Porque quando eu tenho um arquivo, esses blocos eles são muito pequenos. Então nunca entre aspas, mas muito dificilmente que um arquivo que convencionalmente a gente usa como um arquivo executável, um IRA, uma música, um vídeo, que ele caiba em um bloco. Isso não acontece. Então ele sempre tem que se dividir em vários blocos. Esses blocos eles podem não ser sequencialmente. Aí já vem aqueles conceitos de fragmentação interna, fragmentação externa, que vem dos conceitos de eficiência também aqui. Então nessa tabela, o que eu guardo nessa tabela? Eu vou ter o nome do arquivo, eu vou ter o file B, por exemplo.
botei o bloco inicial, aqui no exemplo eu tenho um bloco 1 e eu tenho um tamanho. Ou seja, ele vai primeiro, quando ele quiser procurar o arquivo B, ele vai no primeiro bloco 1. Nesse bloco 1, ele vai estar informando onde é que vai estar o próximo ponteiro. Então, dentro do arquivo 1 tem informação do 8, no 8 aponta para o 3, o 3 para o 14, o 14 para o 28. E assim a gente completa os 5 saltos. Dentro desse próprio sistema, né, de alocação de arquivos, eu também tenho que fazer a organização eu tenho que saber quais são os arquivos livres, tenho que fazer a gestão desse espaço livre. No FAT, todos os arquivos, todos os blocos que não estão ocupados, que não tem ponteiros, ele tem um flag. Tem um flag que a gente chama de F de free. Ou seja, você pode utilizar, ele está em branco, é a forma que ele faz. Ele seta isso e assim eu consigo fazer essa organização. Agora vai estar a continuidade com o NTFS. Olá, meu nome é Gabriel e agora eu vou falar um pouco sobre o sistema de arquivos NTFS, ou New Technology File System. Em 1993, a Microsoft estava desenvolvendo o Windows NT e naquela época era muito comum a utilização do FAT, né? Esse sistema de gerenciamento de arquivos. Só que ele era muito limitado e não atendia às necessidades do sistema operacional que a Microsoft estava desenvolvendo. Aí, para contornar esse problema, a Microsoft decidiu desenvolver um novo sistema de arquivos, que era o NTFS, só que eles não fizeram isso do zero. Eles se basearam no HPFS, que é um outro sistema de arquivos que estava sendo utilizado pelo OS2, o sistema operacional da IBM, que hoje em dia já não está mais em utilização. Só que aí eles se basearam nesse sistema de arquivos, só que eles foram fazendo adaptações e melhorias para atender os requisitos do sistema operacional que eles estavam desenvolvendo. Conforme as características herdadas do HPFS, o NTFS ele vai trabalhar de uma forma que é mais eficiente do que o FAT no quesito do gerenciamento de espaço de disco, e isso vai acontecer porque as informações elas são armazenadas em uma base por setor do disco, ao invés de utilizar clusters de múltiplos setores, como acontece no FAT. Essa forma de trabalho ela vai trazer inúmeras vantagens, como uma menor necessidade de desfragmentação de disco, e também ela traz uma maior consistência de dados. Uma outra característica do NTFS é a utilização da Master File Table, que seria a tabela, em português, né, a tabela mestre de arquivos. Essa tabela serve para a gente fazer uma espécie de catalogação dos arquivos que estão dentro do disco. Ou seja, cada vez que a gente adiciona um novo arquivo dentro do nosso disco, a gente precisa criar um registro dele nessa tabela, onde a gente vai armazenar o nome desse arquivo, a extensão que ele está utilizando, quanto de memória está ocupando, qual o endereço do disco que ele vai ocupar, e outros metadados que auxiliam, né, no gerenciamento dos arquivos do sistema, quer dizer, do disco. Agora aqui eu listei algumas vantagens que a gente tem da utilização do NTFS, e vou começar aqui pela criptografia, que já vem embutida no sistema, e isso garante uma segurança maior para os arquivos. A gente tem uma compactação que também é nativa do sistema de gerenciamento de arquivos, e isso faz com que os arquivos eles ocupem menos espaço do que eles de fato ocupariam em outro sistema, como é o caso do FAT, e isso acontece sem a necessidade de um programa auxiliar, como é o caso do WinRAR ou SetZip. Uma outra vantagem que a gente pode destacar aqui é a capacidade de armazenamento dele. E falando especificamente do Windows, o sistema NTFS suporta discos de até 8 petabytes, que seria o equivalente a 8.000 terabytes, que é uma quantidade de espaço absurdamente grande. Uma outra vantagem que a gente tem são os arquivos de log, né, que seriam os logs de recuperação de dados. Eles funcionam como se fosse um sistema de backups, onde a gente vai fazendo o registro de todos os arquivos do sistema.
eles são essenciais para a gente garantir a segurança dos dados, porque no caso de falta de energia, onde a gente tem um desligamento abrupto do sistema, a gente pode acabar corrompendo alguns alguns arquivos do sistema, causando mau funcionamento do sistema operacional. Aí, para fazer ou com esses logs de recuperação, a gente consegue restaurar o sistema para uma versão antiga e fazer com que ele continue fluindo normalmente. Além disso, a gente também tem o sistema de permissão, que faz com que a gente garanta a um arquivo ou a uma parte específica diferentes níveis de permissões, onde um usuário vai poder fazer a leitura escrita, o outro usuário vai poder fazer só a leitura, ou então ele vai poder fazer só uma listagem de quais arquivos estão lá, mas ele não vai poder visualizar nem editar. Então, com isso, a gente garante uma maior segurança e uma personalização do sistema também. Agora, falando um pouco das desvantagens da utilização do NTFS, é que a gente tem uma sobrecarga de espaço. Então, quando a gente vai fazer a utilização de um disco que seja menor do que 400 megas, a gente acaba tendo uma perda de desempenho e uma perda de eficiência também, porque se a gente pegar um sistema de, por exemplo, 100 megabytes, a gente vai utilizar no mínimo 4 megabytes só para fazer os clusters. E 4 megabytes de um disco de 100 já equivale a 4% do disco. Então a gente acaba perdendo muito espaço só com o gerenciamento, né, dos dados. Um outro problema de utilizar o NTFS é que ele não é case sensitive, ou seja, se você tiver um arquivo que tenha o nome casa.txt, mas o C esteja com letra maiúscula, e um outro arquivo esteja com o C minúsculo, o sistema vai reconhecer os dois como se fossem um único arquivo. Um outro problema que a gente pode destacar aqui é a questão da velocidade, porque como a gente tem diversas diretivas, né, de segurança, vários protocolos que são utilizados pelo NTFS, ele acaba sendo um pouco mais lento do que alguns outros sistemas de gerenciamento de arquivos.